Bom dia quem já está aguardando a gente aí para começar mais esse bate-papo gostoso de festejar, de comemorar, de celebrar aqueles que foram premiados, né, Seco? Você está mudo, ó lá, ó a tecnologia, não é? É a pecinha na frente da tecnologia. Aliás, parabéns a todos. Eu tenho ido a Fenaló desde os primeiros tempos. Esse ano, especialmente, eu não estive presente, então não pude aplaudir, não pude dar pessoalmente meus parabéns a vocês por ter ganhado esse prêmio que a gente trabalhou tanto para fazer. Então, meus parabéns a todos. É isso, parabéns e muito obrigada aos nossos convidados, como o Seco falou, prêmio. Prêmio Análise DNA mais Fenaló, foi a 4ª edição neste ano. Nós estamos muito felizes com o resultado, porque primeira vez que a gente convidou as empresas a inscreverem casos, né? E as empresas compareceram em peso. Foram 250 cases inscritos e aqui nós temos 3 vencedores na categoria de inteligência artificial aplicada e a gente vai poder ouvir esses casos de quem os coordenou, de quem participou, de quem botou a mão na massa. E é isso que a gente gosta, né? Aqui nesse nosso programa a gente gosta de falar informalmente, tranquilamente e principalmente sobre prática, né? Botar todas as teorias em prática. Então, nós estamos aqui vou falar rapidamente dos nossos convidados para já a gente começar o bate-papo direto. O Higino Vieira, ele é Chief Technology Officer, é a CTO da One Group. E ele apresentou, eles inscreveram no nosso prêmio o case Agente Rui, inovação jurídica com IA generativa e governança de dados. A Alessandra Caribé, que está hoje falando de um evento, né? Está tirando lá um tempinho da correria dela para estar aqui com a gente, superintendente jurídica da Omnico, que apresentou um case advogado virtual. E a Juliana Lopes, Head of Legal and Data Privacy da Vtex, apresentou o case Transformação do Programa de Privacidade com Inteligência Artificial e Automação Integrada. Então, vocês veem que não é pouca coisa o que a gente está discutindo aqui, né? Não é por acaso que se ganha um prêmio quando se concorre com 250 casos, né, Cê? E quando esses casos passam por uma peneira tão fina, né? Porque todo mundo aqui já viu toda padaria tem aquele certificado de honra ao mérito, né? O mercado da gente, todos os mercados são cheios de prêmios e muitos deles são realmente muito importantes. E a gente quis também montar um prêmio que fosse realmente muito importante para ajudar o mercado a enxergar o que está sendo feito, para se inspirar, para fazer igual, diferente, melhor. E por isso a montagem desse prêmio em si foi um trabalho realmente muito importante, muito criterioso. Como a Sil disse, foram 8 meses até montar uma banca, até estabelecer os critérios. Os prêmios foram analisados de forma anonimizada, e não só anonimizada porque o nome foi tirado, mas porque, na medida do possível, se tentou tirar elementos que permitissem identificar, de fato, que empresa era aquela, né? Porque se eu falar de uma empresa de saneamento de São Paulo e não disser o nome, enfim, eu já entrego o ouro. Então, houve um trabalho realmente muito criterioso para que esse prêmio se estabeleça como uma referência sólida para apontar caminhos de inovação no nosso mercado. E eu só tenho a agradecer vocês, porque eu sei que escrever case é muito legal, mas também dá trabalho, né? Não é sentar lá, escrever e mandar para frente.
É isso aí. Bom, aqui a gente vai começar o bate-papo, a gente sempre usa um critério, né, análise editorial. Graças a Deus, 20 anos de atuação, eu acho que a gente conquistou credibilidade também, não só pela seriedade, mas pelos critérios que a gente usa. Então, o critério de hoje é ordem alfabética, turma. Todos os blocos a gente vai chamar vocês, né, começando com a Alessandra. Eu acho que vamos falar dos desafios que eles enfrentaram, né? É isso aí. O prêmio da gente, a proposta, é uma proposta cartesiana, né? A gente convidou as pessoas a apresentarem e mostrarem o desafio que elas tinham pela frente, a contar o que elas desenvolveram para enfrentar esse desafio e, por último, a mostrar os resultados que elas obtiveram. E as análises dos jurados foram baseadas nesses 3 critérios. E nessas conversas, né, Sil, a gente tem convidado vocês a falar igualmente por etapas, enfim. Então, vou convidar a Alessandra a contar para a gente qual era o desafio que ela enfrentou em cima da mesa dela quando começou a trabalhar, quando arregaçou as mangas e começou a desenvolver esse projeto. Eu vou dizer que eu li o case, viu, Alessandra? E achei um desafio incrível. Aliás, só um detalhe, né? A gente sempre tem brincado que hoje qualquer conversa, se ela começar em futebol, em gastronomia, ela acaba em inteligência artificial. Hoje, vamos começar logo por inteligência artificial, né? Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Vocês me ouvem bem? A gente está te ouvindo. Não sei se muito bem, eu estou sentindo um chiadinho, mas... Sim, eu também estou eu também estou sentindo algo um pouquinho picotado. Né? Enfim, estou no meu melhor aqui. Eu peço desculpas que eu estou, mas enfim, vamos lá. Imagina. Espero que vocês me entendam. A Omni, ela tem uma esteira de recuperação de crédito muito relevante, porque a gente dá crédito para público CDIE. Então, estruturalmente, é um público que tem uma situação de endividamento pela situação do próprio país. Então, a gente tem uma importância muito relevante na esteira de recuperação de crédito. O nosso que faz a recuperação judicial desse crédito e que tem as garantias ali da ação, ele é todo interno. A gente não terceiriza essa atividade. E com o desafio de crescer a operação, a gente teria que escalar esse time e aí ter todas as questões operacionais que vêm junto. Então, nós falamos, não dá, a gente precisa, de uma vez todas, automatizar essa esteira judicial de recuperação de crédito. E foi que a gente começou a mapear todo o nosso processo, esse processo de busca e ação, que é técnico aí, mas ele tem todo o ritual previsto em lei. Então, se a gente faz a definição dele para um caso, a gente consegue replicar para muitos casos. Então, a gente começou a mapear isso e buscar tecnologia para pedaço. E foi aí que surgiu o advogado virtual, que é automatizar essa esteira de recuperação judicial, que tem muito trabalho operacional e não necessariamente técnico. A gente fala que 80% dessa esteira ela é um trabalho repetitivo e operacional que não precisa do advogado. Então, esse que foi o nosso foco para fazer o advogado, que é uma advogada virtual, tem nome, chama Alessia. Então, esse é o nosso projeto. Muito legal. Seco. Alessandra, só um detalhe. A OAB, por razões perfeitamente compreensíveis, que a gente conhece, ela coloca um pouco de restrição a essa ideia de advogado virtual, advogado isso, advogado que não seja uma pessoa física que assine suas petições. E é perfeitamente compreensível a preocupação dela. Vocês chegaram a ter algum questionamento desse tipo no desenvolvimento desse projeto? Eu não estou ouvindo, vocês estão? O trabalho técnico do advogado, ele é completamente preservado nessa esteira. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá bom? Por exemplo, quando
quando a gente tem um processo em andamento, precisa juntar as custas de andamento, as custas para dar andamento naquele processo. Preencher, pagar, pedir para pagar e fazer uma petição padrão, igualzinha para juntar naquele processo. Quem faz tudo isso, a matriz, a estrutura, é o advogado. O advogado que orienta, que ordena, que parametriza a ferramenta, que valida, mas ele precisa executar isso. Eu tenho uma carteira hoje de 60 mil processos. Imagina quantas guias em cada processo a gente precisa juntar. O advogado não precisa executar isso 200 mil vezes. Então, esse não é um trabalho técnico que tem que ser preservado do advogado. O advogado precisa ter tempo para fazer o técnico jurídico, que é uma boa defesa, um bom recurso, cuidar da estratégia de recuperação de crédito. Então, a gente acredita demais que essas ferramentas apoiam o advogado a ser melhor. Muito bem, acho legal, enfim, eu chamei atenção para esse ponto, porque eu acho legal que esses cases e essas histórias sejam conhecidas, porque a própria OAB está procurando referências para tratar esse assunto, o CNJ está procurando referências para tratar esse assunto, e ter casos bem-sucedidos que trazem o que você trouxe, que é preservar a tarefa do advogado e tirar dos ombros dele aquela que poderia ser feita por alguém, é muito importante para nortear uma conversa que organize a prestação desse serviço. Ô, Higino, você teve lá em cima da sua mesa não uma pilha de papel de problemas, mas, enfim, uma pilha robusta de desafios também, né? Isso. O desafio, na verdade, aqui na WAM hoje, que nos trouxe até esse prêmio, enfim, que nos deixou bastante felizes e orgulhosos, é fruto de um processo de implementação de uma governança focada em inteligência artificial, extremamente voltado para a eficiência operacional. Eu acho que é isso que a Alessandra acabou de falar. Tipo, a gente também tem uma carteira de processos bem volumosa e um departamento jurídico que precisa ser mais jurídico e menos operacional. Então, nós colocamos isso como uma prioridade para nós. Obviamente que para o sucesso de qualquer iniciativa como essa, a gente precisa de engajamento, a gente precisa da participação direta e a vontade de colaborar da área de negócios, no caso aqui do departamento jurídico. A gente tem um departamento jurídico extremamente inovador, extremamente aberto a novas possibilidades, e isso nos fez ter êxito aí no Agente Rui. Enfim, batizamos o Agente de Rui, em referência aí ao Rui Barbosa, por conta da referência do mundo jurídico, e a IA tem muito isso, né, da ligação, da humanização da tecnologia implementada através até de nomes próprios. Então, nós temos, na verdade, um departamento jurídico bem robusto, com vários escritórios que nos prestam serviços e toda uma gestão com muita atividade operacional repetitiva, manual, que precisava de um choque de tecnologia para que nós pudéssemos até diminuir turnover, tá, de equipe. Tipo, o advogado contratado, ele, quando se depara com muita atividade operacional manual, ele meio que desanima. Ele fala, poxa, eu poderia estar gastando muito mais tempo com estratégia, com intelectual, eu estou gastando tempo aqui fazendo tarefas repetitivas. Então, por mais que você coloque uma estrutura de assistentes administrativos, o advogado precisa acompanhar o preenchimento de cadastro, o levantamento de subsídio, levantamento de informações, consulta de vários sistemas ao mesmo tempo, no nosso caso, que são sequenciais, e a inteligência artificial tem ajudado bastante isso. E, Silvana, você tinha falado bastante aí, tinha falado sobre a dificuldade de infraestrutura. Hoje, eu acredito que eu diria que hoje um grande desafio da inteligência artificial vai um pouco além da infraestrutura, mas
o cerne é a integração de sistemas. Então, a gente sai de uma fase... A gente sai de uma fase onde a inteligência artificial conversacional já foi banalizada, enfim, meio que não tem mais graça, e agora o que importa é o que ela faz, quais as funcionalidades que elas trazem com facilidade, quais as atividades que ela realiza. Então, já saímos do conversacional, do opinativo, da criação de pareceres e de revisões de texto, e agora para atividades específicas. Você dá o comando e ela faz determinadas atividades. É o nosso caso. É o nosso caso. Integração e talvez criação de fluxos de trabalho também, né? Porque esse uso individual, o uso que o sujeito tem ali frente a frente com a máquina, de fato, concordo, ele já está, em certo sentido, banalizado. Agora, integração e fluxo é um desafio longo. E eu até, enfim, a própria integração de sistemas do judiciário ainda não ocorreu. Então, quando eu penso nas revoluções desses sistemas, como de inteligência artificial, a gente esquece de levar em conta os prazos de integração sempre, né? Então, um impacto que parece revolucionário e transformador imediato, ele não é, enfim, ele entra ali num fluxo diferente quando a gente pensa na complexidade dele, não individual, mas na forma, como se diz, né, sistêmica. Ô, Juliana, você conta pra gente o que tirou seu sono antes de você arregaçar as mangas para enfrentar esse projeto. Vocês me ouvem bem? Muito bem. Ai, que bom. Eu acho que vale um pouco de contexto da Vetex, né? A Vetex é uma empresa de 25 anos, mas que cresceu muito rápido a partir de 2020 com a pandemia. E aí, depois do IPO também, que a gente fez na Bolsa de Nova York em 2021, o volume e a complexidade das demandas explodiram. O time jurídico, eu acho que é importante falar também, a gente tem 5 anos de existência só, numa empresa de 25 anos, então vocês imaginam a demanda acumulada que a gente tinha uma vez que esse time foi estruturado. Então, esse case que a gente apresentou na análise, ele é somente uma das iniciativas que a gente teve para otimizar os nossos processos usando inteligência artificial. Então, hoje a gente tem solução para sistema de requisição, a gente está criando, né, está quase fechando um chatbot jurídico para escalar dúvidas e consultas de outras áreas. Então, assim, se alguém pergunta qual que é a razão social da companhia, o CNPJ, não é mais a gente no meu time respondendo, isso é tudo um chatbot que a gente usou inteligência artificial. Então, faz 2 anos agora, assim, que a gente respira inteligência artificial, muito porque a empresa incentiva bastante isso também, né? As iniciativas de inteligência artificial não estão só no jurídico, obviamente, ela está voando em todas as áreas aqui, mas principalmente porque isso foi uma solução assim, fantástica para esse problema que muitos departamentos jurídicos enfrentam, como o Gino comentou até, que é otimizar tarefas manuais e operacionais para a gente focar aqui no que é estratégico. Então, a gente não dava mais para ser esse time que só apaga incêndio, que é como a gente estava vivendo nesses últimos 5 anos. Então, o nosso foco também era muito ter parceiros estratégicos, né, que fossem capazes de viabilizar decisões com segurança, porque são assuntos muito sensíveis, é muito importante, mesmo quando esses assuntos envolvem riscos, como é o caso de privacidade. Então, hoje a gente tinha esse desafio de manter o ROPA atualizado, né? Que o ROPA é o registro das atividades de tratamento de dados pessoais, que é obrigatório por lei e ele depende de várias áreas. Então, como é uma análise de processos, né, da empresa como um todo, a gente precisa desse suporte das outras áreas para explicar o processo, enfim, para a gente entender como são essas atividades. Então, no modelo antigo, né, que a gente fazia até ano passado, era tudo manual. Então, a gente fazia planilha, formulário, dúvidas que precisavam ser preenchidas por essas outras áreas. Imagina, assim, são áreas de tecnologia, de RH, pessoas que não estão acostumadas com essa linguagem e também estão muito assoberbadas com a própria demanda. E aí a gente percebeu que precisava inovar, porque não estava dando certo e estava sendo doloroso, tanto para a gente quanto para esses times. E aí a gente buscou essa solução mais moderna, né? Que a gente usa um software hoje que é nativo em inteligência artificial, e aí ele lê toda a documentação técnica e de privacidade sozinho e preenche esse ROPA, né, esse formulário, de forma automática. E a gente mudou também a forma que a gente faz, o modelo que a gente faz de mapeamento. Então, em vez de olhar para cada atividade, a gente passou a olhar para ferramenta e fornecedor.
E aí a gente joga isso tudo nessa ferramenta de inteligência artificial, e aí, consequentemente, a gente ganhou velocidade, precisão e controle, porque não depende mais de uma atuação 100% humana para isso, né? E a gente tem também... Desculpa... Não, absolutamente, absolutamente. Eu é que me levantei aqui antes de você concluir, mas o que eu ia perguntar é se o software que vocês adotaram é um software que ele foi pensado para atacar problemas relacionados à privacidade e proteção de dados. Ele é 100% focado, ele é uma evolução, né? Então, a gente usava um software antes que é até mais conhecido, e a gente entende que não atendia a gente de uma forma tão precisa quanto esse, mas esse software ele é específico para a privacidade. Então, a gente tem outros softwares hoje que usam inteligência artificial e que a gente lidera como Legal Ops, mas para outros assuntos do jurídico que não privacidade. Esse é específico para a privacidade. Entendido. Sil, a gente está vivendo aqui hoje uma situação que tem se repetido, que é ver o jurídico inserido totalmente no negócio da empresa, né? A Juliana falou dos apagadores de incêndio, agora o jurídico, ele, em primeiro lugar, evita que eles aconteçam, e, em segundo lugar, eles sugerem caminhos para as empresas, né? Caminhos de negócios. Eu acho extraordinário na mudança de perfil desse profissional e desses grupos dentro das empresas. Exato. Não, sem dúvida, é um avanço, né, que a gente já mede nas nossas pesquisas aí ao longo do tempo, mas que hoje está consolidado, né? Quer dizer, o jurídico como parte do negócio, parte da estratégia do negócio. O que, convenhamos, é muito mais legal, né, gente? Alessandra, queria trazer para você, quer dizer, o caso que vocês apresentaram, só para a gente dar mais uma informação para quem está nos acompanhando, ficou em segundo lugar, né, entre os 3 primeiros, e quando vocês decidiram, né, pelo enfrentamento do desafio que vocês tiveram, né, como é que foi a implementação? A gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse, porque muita gente vai se inspirar em vocês. Aliás, já informo que os casos todos estão lá na nossa plataforma análise.com para serem pesquisados, conhecidos e copiados na medida do possível, né? Porque a ideia é essa, é jogar boas ideias para estimular o mercado a se atualizar. Não, e até é muito legal, porque depois que eu fiz uma apresentação sobre o case lá na sexta-feira, e já algumas empresas marcaram comigo para conhecer melhor. Então, já estou com uma agenda aí com algumas empresas que vocês fazem essa conexão muito bem. A gente teve que passar por um momento de transformação do jurídico, né? E isso a gente foi conhecendo e entendendo. Então, a gente mudou muito o perfil dos profissionais nesse tempo, a gente teve que criar times multidisciplinares, com outras formações lá dentro, então, de mapeamento de processos. É super importante a gente ter bem detalhado todo o trabalho que é executado, toda a esteira de recuperação de crédito. Se a gente não conhece cada nó dela, a gente não consegue encontrar a melhor tecnologia e automatizar. Então, ao mapear, a gente foi buscando muita eficiência. Então, a gente teve que trazer pessoas especializadas em mapeamento de processos. A área de modelagem da Omni, né, foi super relevante nesse trabalho, porque eles nos ajudam a criar os modelos ali que vão usando machine learning, inteligência artificial, enfim, o que for necessário ali para treinar e deixar esse trabalho acontecendo de forma automática. A gente também precisou muito da área de tecnologia, da área de produtos, enfim. Hoje, a gente tem dentro do jurídico que o mercado está muito usando aí a área de Legal Ops, né, que está super famosa. A gente criou essa área com esse time bem diferenciado, e a gente foi dividindo esse conhecimento para conseguir fazer o projeto ganhar forma. Hoje a gente tem advogados
que não querem mais cuidar do dia a dia técnico. Eles só querem fazer revisão de modelos, de RPAs, enfim, eles adoraram essa parte mais estratégia e tecnológica do negócio, né? E a outra coisa é que a gente sempre teve um posicionamento muito forte no negócio, tanto que o nosso jurídico é interno, porque a gente quer preservar essa proximidade ao negócio, mas a gente foi ainda mais fundo nesse momento para entender o que essa agilidade na nossa esteira causaria, porque ela gera impacto nos nossos prestadores de serviço, ela gera impacto em outras áreas. Não adianta eu acelerar e eu cuidar do meu processo, e aí isso vira gargalo em outras áreas. Então, hoje a gente também vem mapeando essas áreas ao redor para criar eficiência também e para que tudo flua, porque senão a gente não consegue chegar ali no final. Uhum. Muito bom. Oi, Gino, e vocês, para colocarem a mão na massa? Porque ali a Alessandra já trouxe para a gente uma necessidade de uma mudança de cultura, né? De uma estruturação de um time, claro, já havia, mas multidisciplinar até, imagino. Aqui é o mesmo. Eu diria que o interesse, o engajamento e a boa vontade é a premissa básica para o início. A área de negócio tem que estar totalmente envolvida, tem que estar animada, tem que estar com esse sentimento que a Alessandra falou. Os advogados estão muito abertos a novos conhecimentos e ao posicionamento estratégico. É quase que uma transição de carreira, eu diria. Mas falando de implementação, a gente hoje, e o Alexandre Seco falou agora há pouco sobre a importância dos fluxos bem desenhados. A gente tem hoje no mercado a figura do Flow Manager, né? Então, assim, as posições de trabalho estão mudando também de acordo com o advento da tecnologia no espaço de tempo de 6 meses, 10 meses, assim, poucos meses muda tudo. Não, é impressionante essa rapidez Exato. Da coisa, né? Eu diria que no foco da implementação, primeiro, escuta ativa, atenta com as dores do departamento, a definição da arquitetura, o desenho da arquitetura do agente, o desenho da infraestrutura necessária, o desenho das integrações APIs que precisavam ser consumidas para otimizar aí o consumo diário da vida da rotina de trabalho com foco a tirar o trabalho manual. Nós tivemos aí que quebrar bastante a cabeça com essa variedade de tecnologias disponíveis nos diferentes tribunais, porque hoje o nosso agente ele faz consultas, inclusive em lote, de status de processo. Para nós que temos uma carteira de processos volumosa, isso é bastante relevante, sobretudo para a prestação de contas com os fornecedores, com os escritórios parceiros. Então, hoje a gente consegue fazer a consulta diretamente e trazer o status, os processos que foram arquivados, o que não foi. A gente conseguiu imprimir uma velocidade, uma padronização, uma melhoria de qualidade pelo direcionamento de peças, enfim, que eventualmente nos chegam pelo PROCON também. Então, eu diria que São muitos canais, né, Gino? Eu diria que o massivo, o cível de massa, PROCON, e a interface de comunicação com a gestão dos nossos escritórios parceiros já evoluiu brutalmente. E na implementação, o grande ponto é a definição da estratégia de acordo com as ferramentas disponíveis. E quando eu falo de ferramentas, são cérebros também, porque nada disso funciona se não tiver o acompanhamento, monitoramento ali das pessoas estratégicas fazendo funcionar. Obviamente que é quase que falar de superpoderes, porque a capacidade, o potencial de atuação profissional é realmente incrementado assim, ao extremo. Eu diria que um dos grandes diferenciais de implementação é a possibilidade de testar em volume, ou de implementar em volume.
A gente costuma ver diversos cases, e eu acho que aqui tem 3 casos bem interessantes de aplicação. Tanto é que a nossa categoria é inteligência artificial aplicada. A gente vê muita boa ideia, a gente vê muita solução milagrosa sendo falada, mas na hora de implementar muda um pouquinho a realidade. Eu acho que isso, e eu inclusive parabenizo a categoria do prêmio exatamente por ter esse olhar, porque a implementação, o dia a dia é bem diferente do que se imagina, porque a inteligência artificial é extremamente eficiente, no entanto, não é mágica, ela precisa de uma construção muito criteriosa. E essa construção criteriosa é o que impacta diretamente no resultado, na confiança da utilização dela, que tem que passar a existir. O início é sempre desconfiado, as pessoas, poxa, mas é uma máquina que está fazendo, tem um processo, uma curva de confiança que ela precisa obter, e ela só consegue obter dando os bons resultados. E ela tem uma vantagem imensa, porque ela aprende uma vez só, né? E não esquece. Então, a partir do momento que a gente vai dando missões, e os fluxos estão bem definidos, os papéis estão bem definidos, as APIs que são consumidas estão rodando da forma correta, e que a estrutura de ponta a ponta funciona, ela vai. E aí sempre tem uma V2, assim, não existe fim, é interminável. Mas a mudança de cultura e a junção de inovação nas áreas de negócio, eu diria um casamento, é fundamental para imprimir velocidade e, sobretudo, ganhar em escala. Mas o teste, a tecnologia aplicada e a possibilidade de ter volume faz muita diferença por conta o teste de volume é o que faz o diferencial, sobretudo pelo aprendizado de máquina. E aqui a Juliana falou no ponto dela, na última pergunta, sobre privacidade. E aqui eu estou falando de uma empresa, de uma empresa corporativa. Nós temos um corporativo centralizado. E quando a gente fala de privacidade, de domínio de conhecimento estratégico, foi a nossa primeira premissa. Porque a gente não pode estar colocando os nossos pareceres, a nossa produção intelectual para estar sendo utilizada nas inteligências artificiais que se comunicam com o mundo externo. A gente preparou a gente preparou uma infraestrutura offline para consumir a inteligência artificial somente nos pontos que precisa de consulta externa, mas o nosso conhecimento estratégico fica offline, fica numa infraestrutura nossa. O que é consultado aqui vai cada vez aumentando o machine learning, então as consultas, pareceres, peças ficam cada vez mais bem elaboradas, sem transbordar para a banalização do mundo da IA externo. Então, esse cuidado foi a premissa fundamental, isso não só para o jurídico, mas também para as áreas de negócio, estratégia comercial e etc. Então, eu acho que isso é um ponto bem, bem relevante, fora a proteção de dados e os dados pessoais e restrições legais que a gente precisa ter para cuidar com isso. Então, isso eu diria que foi uma premissa trabalhosa, porque no início ela demora e demanda mais tempo, mais cuidado, mas fundamental para ter o engajamento e a confiança de todos. E ainda, só para finalizar, o conhecimento permanece no corporativo. Quando a gente tem pessoas de um grande time utilizando suas próprias inteligências, cada um no seu aplicativo, no seu celular, em havendo substituição, imprevistos, mudanças, esse conhecimento vai embora. No nosso caso, a gente permanece com esse conhecimento retroalimentando e o aprendizado de máquina trazendo resultados cada vez mais precisos, sobretudo por conta dessa centralização. Então, escritórios utilizando a mesma plataforma do nosso time jurídico faz com que a gente tenha, enfim, e é brutal. A cada semana a evolução disso é impressionante, porque o que um faz termina resguardando o outro. E o principal, quando há o direcionamento, eu diria, de defesa, de posicionamento jurídico, ela consegue direcionar isso de forma muito natural, sucinta. Então, é muito interessante esse processo.
Muito interessante mesmo. Eu só vou fazer uma perguntinha rápida para a gente não estender embora, né? Seria muito legal a gente poder estender aqui, porque é papo para a tarde inteira, né, turma? Mas assim, você falou, ela aprende uma vez só e não esquece, mas ela alucina, né, Higino? Ela Como alucina. é que lida com a alucinação? Eu não sei aqui as minhas colegas, mas quando ela alucina muito no início, na fase inicial, e você vai corrigindo. E é muito engraçado que a gente está aqui falando da implementação, né? Então, na implementação, tem às vezes até um certo pânico. Não, tira do ar, está errado, não sei o quê. Não, peraí, nós não podemos tirar do ar, a gente tem que ensinar, nós temos que corrigir, nós temos que ajustar. Então, que bom que você percebeu isso. Traga o caso para nós, a gente vai olhar a causa, mas tirar do ar não é uma hipótese. Então, assim, tem certos momentos um pouco mais, eu diria, estressados, mas, no entanto, quando todo mundo entende a evolução e que no final ela está aprendendo mesmo, é o machine learning. Quando ela passa dessa fase, a alucinação tende a minimizar. E hoje nós temos aqui, a gente utiliza muita, eu diria, estratégia de otimização de prompt. A gente não tem mais grandes agentes, a gente tem agente que consome tools específicas para determinadas utilidades. Então, quanto mais bem estruturado, quanto mais fracionado, a gente consegue ter melhores resultados com consultas específicas sem muita confusão. Então, parece complexo, simples não é, mas a velocidade disso tudo tem sido surpreendente, porque antes, e eu sou todos vocês são do mundo jurídico, eu sou de tecnologia. Antes, quando se falava em sistemas, se falava implementação, vamos pôr em produção, eram 6 meses, 1 ano, e às vezes não dava certo, tinha que ter rollback. Agora não, agora a gente fala em vamos implementar isso, são 2 meses, 1 mês, enfim, e ela vai evoluindo. Então é algo que é muito dinâmico. A velocidade do ano de 2025, realmente, comparando com nossa linha do tempo histórica aí, de todos nós, ela é muito diferenciada, sobretudo na aplicação pelo advento da inteligência artificial. Né? E só pontuar que essa questão da alucinação ela é super interessante, até porque a alucinação ela é uma condição intrínseca do processo, né? Porque a inteligência artificial é probabilística. À medida em que suas probabilidades vão se reduzindo, as questões vão ficando mais complexas, ela tende a produzir resultados com base em informações mais escassas. Então, lidar com a alucinação é uma condição necessária e não uma surpresa que você que deve te assustar ou, enfim, ou sugerir que o sistema não serve. É interessante isso. Tem que ter a capacidade crítica, né? Exato. Se é uma alucinação ou não. Então, a alucinação é um fator colocado, não é algo que você... Mas é que eu imagino que, para quem não é da área de tecnologia ou não está tão enfronhado, o susto pode ser grande, né? Sem dúvida. Ô, Juliana, e vocês, Juliana? Como é que foi a implementação? Né? Quer dizer, as dores da implementação, as alegrias, porque a gente chora, mas a gente ri também. Sim, eu acho que um pouco diferente assim dos meus colegas aqui na Vetex, a gente tem o nosso desafio é mais de governança, né? Então é uma empresa que respira inovação, a gente é muito pressionado vocês são tecnologia na veia, exato, né? É uma plataforma, né? Exato. Então assim, isso de usar, por exemplo, como o Gino falou, uma ferramenta só não existe para gente. Assim, os devs eles querem testar tecnologias novas, enfim. E aí sobre implementação e aí partindo especificamente para o nosso time jurídico. Nesse caso do que a gente trouxe, né, do case, eu entendo que foi uma implementação relativamente tranquila, assim, porque, de fato, o cultural o que a gente pode fazer para reduzir trabalho. Assim, o dev, ele quer programar, ele não quer parar para sentar numa entrevista com a gente e responder perguntas de privacidade. Então, a partir do momento que a gente já tinha essa documentação manual muito robusta e a gente implementou
no sistema, basicamente o nosso trabalho era revisão. Então, assim, esse contato para o resultado do roupa foi muito mais tranquilo com essas áreas. Então, o aceite foi muito melhor. O que a gente tem de desafio hoje para a implementação de AI no nosso time é especialmente o tempo, porque a gente está rodando as nossas atividades normais e a gente precisa dedicar tempo para fazer a implementação dessas ferramentas e muita parte técnica. Então, por exemplo, hoje a gente tem um estagiário meu aprendendo a programar, porque para a gente fazer uma ferramenta jurídica boa, a gente precisa também dessa parte técnica. É mais fácil? É mais fácil. Então, ele está aprendendo a programar junto com a ferramenta de AI que programam para ele, mas algum conhecimento técnico tem que ter. Então, hoje, o nosso desafio de implementação de AI é isso, assim, é o tempo dedicado e também esse aprendizado técnico, que a gente foca muito, inclusive, nas pessoas mais júniores do time, porque a gente entende que é um diferencial para a carreira. Também, hoje em dia, o profissional jurídico não pode saber só mais de jurídico, né, a parte técnica. E eu acho que é isso, assim, esse tempo dedicado, o aprendizado, mas o aceite tem sido muito bom. Então, a gente está facilitando muito para as outras áreas cumprirem a nossa governança e o que a gente exige delas, e o contrário também, né? Porque a gente tem clientes internos. Então, esse nosso papel de consultoria tem sido mais fácil por conta da inteligência artificial. Então, eu diria que é uma dor, mas o benefício é muito maior. Assim, então... Olha, eu estou aprendendo um monte aqui, viu? E até adorei essa imagem que o Higino traz e que eu acho que faz todo sentido, porque todo mundo aqui tem nome para as coisas, né? Então, a inteligência artificial humanizando a relação, né? Muito mais com a tecnologia, né? Então, eu que sou mais antiguinha, sabe? Que passei por máquina de escrever, por telex na vida, estou achando ótimo poder conviver com nomes, né? Com uma coisa mais humanizada e ver que os desafios são enfrentados até com menos sofrimento e muito mais disciplina, né? Uma coisa de vamos fazer, né, Seco? E é curioso como essa humanização nos ajuda a lidar com mais conforto com essas tecnologias, né? Você abre o seu computador aqui, seja um Windows, seja um macOS, como o que eu uso, e os ícones são reloginhos de ponteiro, bloquinhos de nota de papel, né? A tecnologia por trás daquilo enfim, incompreensível, mas o bloquinho te dá aquela familiaridade com aquele negócio. Com esse tipo de ferramenta aqui, ó. Ô, Alessandro, agora chega aquela hora, enfim, quando você quer fazer uma mudança, você vai lá e bate na porta da presidência e fala: preciso de dinheiro, né? E agora é aquela hora que você fala: seu dinheiro foi bem investido, olha o resultado que ele deu. Então chegou a hora de você contar para nós o resultado que você conseguiu com esse projeto. Esse projeto ele ainda está em andamento. A gente fez uma primeira grande entrega, mas ele é um projeto que vai aí mais uns 2 anos para a gente conseguir realmente automatizar toda a esteira. O que a gente já tem hoje que a gente as publicações, as intimações judiciais, elas já são lidas hoje por um modelo que foi criado aqui internamente pelo time, usando machine learning, inteligência artificial. Elas já são lidas, mais de 66 mil publicações mês são lidas dessa forma e classificadas. Então, utilizando, né, todo o histórico de aprendizado todo o histórico que a gente tinha, a gente fez aí o treinamento e já consegue hoje adiantar muito o nosso trabalho. A gente também já economizou mais de 1.000 horas de trabalho manual. E aqui, gente, aquele trabalho manual repetitivo, massivo, jurídico massificado mesmo, tá? Eu não estou falando de trabalho técnico do advogado. E, por óbvio, o mais importante nesse tipo de ação judicial, quanto mais rápido você mais proativo, mais rápido você recupera o crédito. Então, toda essa burocracia jurídica, toda esse volume de processo para o advogado ali tinha uma demora para a realização. Então, a gente consegue hoje muito mais rápido chegar no cliente, chegar nessa garantia e recuperar esse crédito, que esse é um dos maiores valores. Então, maiores valores que a gente vem atingindo. Então, além
da gente ter a eficiência operacional de não aumentar as pessoas da mesma proporção, a gente vem tendo maior recuperação do crédito. Oi, Gino, eu tenho um amigo que trabalha na área de tecnologia há muito tempo e brincando, eu falava, mas que você faz, né? Que é? Ele falou assim, olha, a minha missão é provar que eu dou lucro. E acho que o pessoal de tecnologia vive tendo que demonstrar isso, né? A Alessandra demonstrou. É bem isso mesmo, tá? A conta tem que fechar, né? No final, a conta tem que fechar. E eu diria que hoje, com a clareza e a transparência que a gente conseguiu imprimir na nossa carteira de processos, com status, com a aferição de status e com a assertividade superior a 98%, a gente já alcançou aí uma economia anual de mais de 2 milhões de reais. A gente também conseguiu, isso eu estou falando em recurso financeiro, né? Quando a gente vem para a esfera da eficiência operacional, só para dar um exemplo, o nosso tempo de resposta aos órgãos reguladores, órgãos de justiça, como o PROCON, por exemplo, a gente tinha um prazo interno de 5 dias, hoje passou a ser 48 horas. A gente tem também uma camada, eu diria que muito valiosa, que é a análise preditiva sobre o histórico. Então, apontamentos de direcionamento ou de estratégias, identificando o que de mais exitoso tivemos no passado para projetar e analisar preditivamente até impactos no final do dia de sucesso ou não, até para dar norte de fazer acordo logo, fazer acordo um pouco mais na frente, ou esperar ir até o final e fazer a defesa, ou fazer um acordo logo e matar a questão. A gente tem algo que melhorou muito também foi a nossa, eu diria, a interlocução do jurídico com as demais áreas da casa, porque a gente passou a ter ferramentas que demandam de maneira muito tranquila. A gente tem aqui uma etapa chamada de requisição para qualquer tipo de contrato ou revisão, que hoje é feita pelo WhatsApp, que estrutura, encaminha, que organiza e estrutura encaminhado para o próprio jurídico, já conectado com o sistema, enfim, pode até ser por áudio. Então, assim, é uma evolução que a gente acompanha semanalmente, porque cada semana tem uma pequena nova funcionalidade, é incremental na veia. E quando a gente olha para resultado, Alexandre, como você bem falou, essa pressão inteira da TI, ou do que é tech, do que é inovação o tempo inteiro, a gente tem visto muita melhoria da eficiência operacional, do trabalho realizado, além da eficiência, da agilidade, mas da qualidade impressa no trabalho entregue. Porque o foco está específico, você está perdendo menos tempo, o time está perdendo menos tempo consultando diversos sistemas. Só para vocês terem uma noção aqui, quando um processo chegava para nós, ainda acontece isso, só que agora de forma automatizada, o advogado tinha que consultar 6 ou 7 sistemas. Então, se a gente colocar alguns minutos para cada um, vocês já podem aí ver uma estimativa de pelo menos 30 minutos ali, 30, 40 minutos para fazer a recepção de um processo. E hoje a gente tem isso de maneira estruturada, mas muito português gasto com fornecedores de sistemas. Tá? Então, a gente precisou, a gente construiu infraestrutura, construímos agentes, construímos tecnologia, mas precisávamos de API, precisávamos que as pessoas entendessem o que nós estávamos fazendo aqui. Uma agenda de muito português gasto com os fornecedores, que às vezes muitos deles estão
em camadas de conforto que não parecem ainda não ter entendido essa fase que estamos, por incrível que pareça, essa fase que estamos entrando. Então, a camada de integração, eu digo mais uma vez, é a grande chave. E aí a gente começa a falar em nem usar mais RPA, nem usar mais web scraping. A gente agora o foco é API, consumo e camada de integração e estrutura de dados vetorizada. Esse é o nosso mantra, por assim dizer, e é o que tem mostrado bastante diferença. E é uma linguagem... E a conta fecha. Desculpa, e a conta fecha bem. Porque tamanho de time, dimensionamento de time e resultado ampliado e aplicado é muito claro, muito nítido. Então, o português que a gente precisou gastar e continua o tempo inteiro precisando gastar com fornecedores, pedindo evolução no que diz respeito à disponibilidade de conexões, de pontes, a gente gasta um pouco menos internamente nas instâncias de governança, porque tudo é mensurável de maneira clara e objetiva, não tem muita subjetividade, entendeu? É o que faz, inclusive relatórios, tagueamento, índice de satisfação, a gente mede até sentimento pelo tom da conversa. Tipo, poxa, teve uma conversa mais estressada, outra menos não. O cara, o índice de satisfação velado, a gente consegue alcançar esse nível de avaliação. Obviamente que é o tempo inteiro sendo testado, retestado. Quando encontramos fragilidade, a gente volta, revisita, mas estamos chegando nesse ponto, assim. E o engraçado, só para fechar, é que para fechar a conta, para você mostrar, pegando a pergunta específica do Alexandre, você precisa ter muita clareza e constância na prestação de contas, eu diria, na demonstração de resultados. Então, eu tenho hoje eu tenho um exército de agentes aqui, não só do jurídico, mas em várias áreas, e cada um deles gera um relatóriozinho diário, tipo, o que é que fez no dia, quantas interações foram feitas, quantas consultas, a gente faz um comparativo faz um full-time equivalent, né, que é o quanto isso compara com a atividade humana, por assim dizer, e esses relatórios são automatizados também, então chegam no nível de, no final do dia, recebermos um zap aí com alguns números interessantes, o que vai facilitando a jornada, né? E as pessoas dos outros departamentos começam, poxa, que legal, isso está acontecendo ali, também quero. Então, a gente tem uma espécie de balcão de atendimento, onde a gente levanta os requisitos, entende as dores, as problemáticas, colocamos no nosso time de desenvolvimento. Nós temos um time de desenvolvimento próprio, onde nós temos uma área de inovação específica, desenhada, e nós temos, eu diria que um dos grandes diferenciais do início desse processo foi separar o que é melhoria e manutenção do que é inovação e incremento de tecnologia. Então, quando a gente separou isso para não ter sombreamento de time, de equipe, nem de esforço, a gente conseguiu descolar e hoje estamos aqui bastante animados com os resultados apresentados, chegando nesse nível de facilidade de escalar os resultados alcançados com as instâncias de governança superiores e até facilitando a tomada de decisão com o que diz respeito à evolução, incremento de novas tecnologias, que às vezes podem ser encaradas como custo, mas hoje a gente já tem um diálogo um pouco mais facilitado que nos dá alguma força de argumentação para que seja vista como investimento, e é isso que tem acontecido. Ô, Juliana, você notou que agora, aliás, uma das coisas que eu notei é que o jurídico também fala, o Higino falou em gastar português, mas você tem que gastar tecniquez, português, você tem que gastar uma linguagem múltipla para ser atendido, né? Exato, para ser atendido e atender também, né, aqui dentro. Então, assim... Possibilidades múltiplas também. Você mencionou que na tua equipe tem gente aprendendo a programar, a gente tem um amigo, um advogado de um escritório grande que
é programador. E essa habilidade de programar acabou abrindo possibilidades novas dentro do escritório. Eles montaram uma Legal Tech dentro do escritório que ganhou vida própria e agora presta serviços para empresas, ou seja, a gente está num mundo de novos desafios e novas possibilidades, né? Mas o seu grande desafio foi provar que você deu resultado nesse Exato. Exato, mas o que você tinha falado antes sobre programar, eu acho interessante também, porque a gente programa para conseguir implementar AI, mas a AI possibilita que a gente programe melhor, né? Então, hoje em dia, assim, é uma oportunidade muito surreal para profissionais de direito, né? Mas sim, a gente teve que se provar aqui, como o uso de AI também para ganhar produtividade, isso intrínseco a gente, mas também por pressão da liderança, né? Tá todo mundo usando AI, tá todo mundo gerando resultado. E vocês, jurídicos, sabe? O que vocês estão gerando de valor de ser apenas prevenção, mitigação de risco? O que vocês estão gerando de fato? O que vocês estão economizando por conta da implementação da AI, né? Então, acho que esse é um ponto interessante também de dizer. E se você pudesse mencionar o resultado que você entregou em poucas palavras, quando você vai fazer lá teu pitch para o board, você diz o quê? Olha, eu digo que é manejo de orçamento. Então, isso é uma conversa muito longa, mas a gente consegue economizar usando AI com escritórios terceiros. Então, muita coisa a gente internalizou por conta disso. Gestão de tempo, e aí tempo aqui também a gente usa menos pessoas para fazer mais coisas, assim. Então, um pitch que é um argumento importante para a gente também, mas é um deles, mas que para a liderança brilha muitos olhos, é isso. A gente conseguiu provar já a economia por conta de otimização usando AI. Ô, Sil, nós estamos caminhando aqui para o fim. Você vê como é engraçada a vida, né? Tinha um tempo que discussão de tecnologia, projeto de tecnologia, assim, eu preciso trocar os computadores, o meu 386 não dá mais conta. Lembra do 386? Opa, eu vi ele nascer. Agora conversa, né? Enfim, ela tá... A Juliana, eu duvido que lembra do 386. A Juliana acho que não sabe nem do que a gente está falando, 386. É muito tecnológico. Eu também não sei, não. Ai, Juliana. Ainda que no livro de história você já leu, vai. Exatamente, você pode não ter vivido a história. Brincadeira. Eu conheci também. Muito bom, bem, gente. Olha, eu já vou me despedindo de vocês por aqui para passar a bola para a Sil para ela encerrar, agradecendo muito pela conversa, agradecendo por vocês terem trazido os cases de vocês para a gente. Enfim, que nos deu oportunidade Muito obrigada também. Eu vou agradecer. Vou passar aqui para uma última rodada de fechamento, porque a gente gosta muito, sabe, gente, de dicas, né? Eu acho que deixar dicas aí, vocês identificaram um desafio, enfrentaram um desafio, conseguiram resultado, apresentaram isso para a gente no Prêmio Análise DNA mais Fenaló e conquistaram o prêmio, né? Primeiro, segundo, terceiro lugares aqui com a gente. Alessandra, dicas para quem está aí querendo identificar, enfrentar desafios e trazer resultados, por favor. Eu acho que um grande ponto que vai nos ajudar hoje é a gente parar de discutir, né, se cabe ou não a tecnologia, e aceitar a tecnologia e entender mesmo quais são as brechas que o advogado pode complementar e atuar junto. Então, eu acho que agora a gente não tem mais que ficar pensando, poxa, será que cabe, não cabe? Tem que sim saber qual a governança que eu vou usar, qual é a brecha. Essa tecnologia ela não funciona sem tal trabalho técnico meu, então eu vou me especializar nesse trabalho técnico, eu vou entender do que eles estão falando, eu vou fazer o gerenciamento disso, vou fazer a melhoria disso. Então, eu acho que a gente tem que, como advogado, se posicionar estrategicamente junto com a tecnologia e um complementar o outro. Não cabe mais essa discussão, sabe? Até ouvi o Seco falando da OAB, essas associações e tudo mais podem nos apoiar agora que é um momento de transformação que eu acho que o jurídico nunca passou, é a maior transformação,
pode nos apoiar em como? Quais são as brechas e as fortalezas de cada um, para que a gente ganhe velocidade e tração e comece a acertar mais do que errar. Então, tem muita gente que quer usar, não sabe por onde, está errando muito, porque é muito difícil a gente entender qual é a tecnologia adequada, qual é o melhor fornecedor. Exato. Preço. Então, a gente precisa de um pouco mais agora de se organizar para estruturar essa evolução. Essa que fica a minha dica e muito obrigada. Ora, eu que agradeço mais uma vez. E, Gino, você falou também em transição de carreira, né? Numa das suas falas, você falou, é como uma transição de carreira. Quer dizer, a gente está vivendo um negócio tão explosivo, tão rápido, né? Que às vezes a gente se sente assim meio atropelado. Suas dicas, por favor. Eu diria que a principal iniciativa para obter algum sucesso nesse tipo de incremento de tecnologia disruptiva está aberto. É sair de premissas imutáveis, não ter medo, né? Aquele pânico que eu até brinquei aqui, todo mundo viveu a mesma coisa, não ter medo do erro. Nós humanos também erramos e temos uma curva de aprendizado para qualquer que seja a atuação que iremos enfrentar. Além do que, quando eu falo de transição de carreira, eu estou falando exatamente isso que nós constatamos com muita naturalidade aqui nesse papo de hoje, que são advogados cada vez mais antenados com tecnologia, porque estão enxergando ali, eu brinco chamando de superpoderes, mas é exatamente o incremento de performance muito relevante. Além do fato de que a tecnologia hoje ela agrega o suficiente para encurtar prazos de maneira muito, muito surpreendente. Então, estar antenado e isso nada tem a ver com headcount, isso nada tem a ver com demissões, isso nada tem a ver com substituição de pessoas. Não, eu diria, posicionamento mais estratégico das pessoas, sim, mas diminuição de headcount provavelmente pode até ser um colateral em alguma determinada atuação, mas o ponto como dica, abraça, não repele. Abraça, encara, dá as mãos, não repele nem subestima, porque acreditando ou não, querendo ou não, ela vai chegar. É isso. É isso, chegou, né? Chegou. Muito obrigada, Egino. Juliana, sua dica, Juliana, você na linha de frente de um time jovem, né? mais jovem na empresa, inclusive, né? Você contou para a gente, é um time de 5 anos numa empresa de 25, né? Sua dica para quem está aí querendo abraçar os desafios e encontrar resultados. Acho que converge muito com o que a Alessandra e o Gino falaram, mas eu acho que é não deixar para depois. Assim, eu converso muito com heads de jurídico que estão muito perdidos ainda, não sabem por onde começar, sabem que é importante, que vai agregar valor, mas não sabem por onde começar. Então, não deixa para depois. E também saber especificamente o que funciona para vocês. Como eu falei, a gente começou a pesquisar, entender inteligência artificial já faz quase 2 anos, e no início a gente pecou muito por querer pegar ferramentas que são muito boas, mas não são boas para a gente. Então, assim, é uma pesquisa de o que a sua empresa precisa, o que seu departamento jurídico precisa, porque talvez a ferramenta que eu uso, a solução que eu uso não vai fazer sentido para a sua. Então, acho que é isso, assim, começar desde agora, mas começar de forma atenta, né? Entender o que funciona para você, porque senão também é um desperdício de tempo e de dinheiro também. Gente, olha aí, que papo gostoso, muito obrigada e parabéns mais uma vez para vocês, porque o reconhecimento foi muito merecido. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Até a próxima.